O que te move hoje? A sua força motriz vem de algo que transcende você mesma? A sua força vem de algo que é além de você? Meu nome é Thaília Araújo, eu sou escritora, terapeuta e também componho músicas cristãs. Que a nossa essência transcende esse mundo visível, físico e a humanidade, isso a gente já sabe, que a nossa essência transcende tudo isso que a gente vê. E a vida nos traz inúmeros desafios para mim e para você. E o principal objetivo desses desafios tem uma raiz: nos levar de volta à nossa casa, à nossa essência. Então é assim que, através desses desafios, advém feridas emocionais, que transcendem gerações, desde o nosso nascimento, vão como camadas se acumulando, feridas na alma, emocionais, que nos permite superar o campo almático e nos desafia voltar para o centro de algo espiritual. Mas sobre essas feridas nos são propostos vários caminhos, e alguns desses caminhos, que são escolhidos através do nosso livre-arbítrio, pode nos levar a um caminho de vitimismo, no qual a gente tira a nossa força de escolha e de ação e coloca essa força em uma situação ou em uma pessoa. Mas a nossa luta não é contra carne e contra sangue, nem contra pessoas, nem com situações. O objetivo de feridas não é a gente colocar uma pessoa como um monstro, colocar um poder sobre uma pessoa ou sobre uma situação, de tirar a gente do nosso eixo de tal forma. Não era esse o objetivo. O objetivo de uma ferida é a gente reencontrar a nossa força matriz, porque um caminho para muitos é esconder feridas, mascarar, como eu fiz por muito tempo na minha vida. Eu tinha vergonha, culpa, medo, mas eu escondia com muitos outros máscaras toda essa dor, toda essa massa de dor. Mas feridas precisam ser encaradas. E é vencendo o medo que a gente consegue vencer as nossas mazelas. Porque na tricotomia do nosso ser, corpo, alma e espírito, nós encontramos pilares essenciais para a nossa vida, que é além do humano. E não é apenas o corpo físico visível. Quando falamos de alma, falamos do nosso corpo emocional, dos nossos sentimentos. E é aí que muitas vezes nós paralisamos e não conseguimos prosseguir. Mas quando a gente consegue vencer os nossos gigantes emocionais que nos paralisam, a gente consegue transcender e nos conectar ao Espírito Santo, a nos relacionar com o Espírito Santo. E a nossa força deixa de vir de nós mesmos, da força do nosso braço, e passa a fluir de um rio que não tem fim, de um rio infinito, infindável, que é o rio que advém do próprio Deus, que é o rio do Espírito Santo. E é nesse lugar de encontro, é nessa essência, é na nossa casa que nós temos a força para olhar para todo esse turbilhão de problemas emocionais e do mundo físico e olhar do lugar certo e colocá-los no lugar certo. Por exemplo, tenta agora lembrar de uma situação ou de uma pessoa que te causou uma ferida emocional.
e com sinceridade tenta trazer a lembrança. Pode ser que você hoje esteja no vitimismo, tenha colocado o motivo da sua paralisia e estagnação e procrastinação nessa situação, nessa pessoa, nesse acontecimento. E você isolou toda a sua autorresponsabilidade, o seu protagonismo, a sua escolha que você tem aqui e agora. E algo que passou e que talvez nem exista mais, tem força suficiente de se perpetuar na sua vida até os dias de hoje. Ou pode ser que você fala, não, eu não tô nessa zona do vitimismo. E pode ser que o orgulho te enganou. E você fala, não, hoje eu tenho meu protagonismo. Eu venci essas dores. Eu faço, eu aconteço, eu conquisto. Mas percebe, essa força não pode vir de uma dor. A dor não pode ser a força matriz para você falar, eu vou provar algo. Ou para você fazer uma comparação. Essa energia é muito negativa para você. A sua força deve vir da fonte criadora. E essa fonte criadora, que é o seu lugar de libertação, leveza, paz, gratidão. Porque os sentimentos que você sente vai além do que você tem ou do que você faz. Porque muitos falam, eu sou totalmente curado, porque eu tenho isso, eu faço isso, eu conquistei isso. Mas, na verdade, a nossa essência não advém do que nós temos, do que nós conquistamos. Porque se a gente parar para analisar com sinceridade, como estamos agora, independente do que eu tenho, se eu não olhar para nada que eu tenho, para nada que eu conquistei, o que eu sinto? Qual é o sentimento que brota em mim? Quando nós nos permitimos, saímos da zona de culpa, de vitimismo, de medo, de vergonha, abrimos o nosso coração, nos expandimos e falamos sim para a vontade de Deus, para o Espírito Santo. E quando nós desmantelamos as mentiras que nos prendem, nós acessamos a graça que nos é dada não pelo nosso mérito, mas a graça que é um favor imerecido. E nos compete apenas receber, abrir mão do vitimismo e do orgulho, de vencer tudo pela força dos nossos braços e receber, ser receptiva dessa graça, dessa fonte inesgotável de vida e vida abundante. E é nessa vida abundante que todas as situações almáticas, ao invés de nos controlar e de ser a força motriz do nosso mover hoje, se tornam aprendizados. Então, o que podemos aprender com as situações, com as pessoas, com situações difíceis, com situações de dor e com feridas emocionais? Ao invés de situações assim nos tirarem um pedaço da nossa alma, pode ser grandes e potentes aprendizados do que nós não devemos fazer, nem conosco, nem com o outro. E pode ser aprendizados de como podemos ser prudentes e sábios na vida. Quando a gente tira os nossos olhos do que é natural, a gente se expande a ponto de enxergar com os olhos o que é sobrenatural. E é nesse caminho que eu te convido a conhecer o meu primeiro livro lançado. Ele se chama Ser de Verdade. Ele conta a minha jornada e a minha caminhada em busca desse âmago, em busca dessa essência. E foi nesse caminho e nessas estratégias que na minha caminhada de dor eu fui sendo direcionada pelo Espírito Santo a fazer escolhas diferentes. E eu saí de uma massa muito pesada de dor. E hoje eu vivo com muito mais leveza
E todas as vezes que dores, feridas são apresentadas, eu posso lidar de forma muito diferente com elas. Clica no link aqui abaixo, adquira, garanta o seu exemplar, que eu tenho certeza que vai promover transformações na sua vida. Conheça minhas canções autorais no canal do YouTube e um beijo no seu coração. Eu tenho certeza que o livro As Canções vai te tocar com muito amor.